Olá pessoas, tudo bem? Bom, eu sou o Jaime, sou orientado do professor Fernando e resolvi gravar um outro vídeo sobre a relação história e conceitos, porque o primeiro talvez não tenha ficado tão adequado aos objetivos de uma graduação, não ficando tão focado na minha pesquisa, mas abordando um jeito que se pode falar de história e conceitos e que pode ser usado em diversos temas. Há uma tensão indiciária na clássica distinção feita por Aristóteles entre história e poesia. Segundo o filósofo, a primeira deveria ficar restrita aos fatos que realmente aconteceram. A segunda, liberta dos limites da verdade e guiada por princípios de verossimilhança, poderia imitar as ações humanas e buscar aquilo que poderia ter acontecido. Apesar das distintas possibilidades, é comum a ambas o mesmo material, que é a sociedade. Mais do que impor limites, essa distinção é uma peculiaridade de método. Será que a história deveria se limitar apenas a narrar os eventos acontecidos? Ou deveria, a partir deles, procurar algo considerado intelectualmente superior ou mais refletido? Já no século XVII, Francis Bacon criticava aqueles que se dedicavam às ciências de forma estritamente empírica ou estritamente dogmática. Os empíricos atuariam como formigas, acumulando suprimentos, utilizando o objeto de seu trabalho. Os dogmáticos extrairiam de si próprio todo o material necessário para fazer sua análise. Para ele, a postura ideal seria a intermediária, daqueles que trabalhariam como abelhas. Nessa perspectiva, os estudiosos recolheriam a matéria-prima que necessitavam nas flores e nos campos, analisando e refletindo de forma mais adequada o material que recolheram. Esse, como diz o autor, não é distinto do trabalho feito pela verdadeira filosofia. E ele diz ter boas expectativas desse análise, desse estudo que mistura dados empíricos com elementos racionais. De certa forma, é assim que a gente pode também pensar a relação entre o conhecimento histórico e o trabalho com conceitos e os vocabulários empregados por uma sociedade. Um conceito é uma abstração, uma forma de dar sentido a uma realidade e uma forma de generalizar algo que, em suma, é individual. Por isso é obrigatoriamente parcial, pois revela uma única face iluminada da realidade. A outra, a face escura, permanece oculta em meio aos usos e vocabulários de grupos e indivíduos heterodoxos. Essa parcialidade está tanto nos contemporâneos, nas análises e motivações que tiveram no seu próprio presente, sob aqueles pesquisadores que se debruçaram sobre o tema. Aquilo que se acreditou uma inversão nos valores de uma sociedade poderia ser visto como uma heresia ou inovação, dependendo de quem era o autor do relato. Se era um nobre, se era um guerrilheiro, se era um jurista, se era um padre, etc. Igualmente, as interpretações lançadas no passado poderiam se aproximar mais de problemas do presente do que aquelas vividas pelos os contemporâneos. As mulheres e os homens daquele passado, seja
a interpretação dada por um historiador ou historiadora com viés marxista, liberal, revisionista, positivista, etc. Dessa forma, é possível falar que o vocabulário empregado pelos historiadores são muitas vezes conceitos empíricos utilizados pelos coevos em seu presente. Outras vezes são desenvolvidos ou tomados e emprestados pelos próprios estudiosos, que olham de outras épocas, de um presente para o passado, sem que essa categoria que eles utilizam tenham alguma relação ou possam ser encontradas na experiência dos homens e das mulheres do passado. Nesse caso, é prudente não colocar a nossa racionalidade e a nossa cultura para analisar crenças vistas como fantasiosas ou pouco científicas. Dessa forma, se dissolve qualquer pretensão de um conhecimento universal e absoluto, indiferente e independente dos grupos e indivíduos que os empregam, já que a utilização que os indivíduos e grupos fazem de um conceito podem ser múltiplas e diversas as interpretações que os estudiosos podem fazer sobre um evento ou acontecimento. Não haveriam ideias abstratas, absolutas, desencarnadas, que se encarnariam em indivíduos eleitos como representantes de uma época, em uma forma que as ideias correriam de cabeça para cabeça até encontrar um terreno fértil para desabrochar. A disputa pela utilização certa ou mais certa de um conceito tem grande relevância social. Há, assim, um deslocamento da história do pensamento político à história do discurso político, dos significados fixos aos usos e as possibilidades que as pessoas fizeram deles e podem fazer deles. Das causalidades obrigatórias, da relação de causa e efeito, faça isso, vai ter X como resultado, aos jogos de linguagem, às probabilidades. Assim, os termos empregados por uma sociedade descrevem uma realidade parcial, mas também julgam e avaliam. O uso que é feito dos conceitos busca fragilizar autoridades, busca fortalecer posições, legitimar condutas, formando novas palavras, conformando-se ou deformando as que já existem, os vocabulários existentes e as estruturas materiais existentes na sociedade. Por exemplo, só para ficar restrito a um exemplo de uma época que eu estudo, chamar um rei de tirano seria uma forma de legitimar que ele poderia ser morto, porque ele era um tirano que não teria vínculos com a sociedade. Então é um vocabulário que se coloca para legitimar uma ação de resistência. Ao empregar as palavras como armas, a gente acaba nesse confronto, que é também um confronto social, se colocando automaticamente em um dos lados das trincheiras dessa guerra. Assim, os termos empregados fortalecem identidades e alteridades, indicando lados opostos de uma mesma estrutura, o nosso e o eles. No entanto, como diz o historiador alemão Reinhard Koselleck,
esses conceitos são antitéticos e assimétricos. Revelam mais do que uma simples oposição. Revelam um poder que mostra quem é capaz de designar quem são os outros e quem somos nós. No caso, dentro de uma lógica de pertencimento. Uma questão importante é que os conceitos nunca estão sozinhos. Como diz Antoine Proust, eles formam redes. Noções como democracia provavelmente estarão associadas a vocabulários como republicanismo, liberdade, direito, sociedade, etc., estando acompanhadas também de seus opostos, de outros termos similares. Tanto as definições de um conceito quanto seus opostos, no entanto, estarão limitadas ao conhecimento e às sensibilidades da época. Afinal, por exemplo, a noção de democracia que temos no século XXI é como uma coisa quase obrigatória, é totalmente diferente a noção platônica do termo com uma visão pejorativa de um governo democrático. Isso nos leva a outra importante questão. Os conceitos empregados sofrem a ação do tempo, permanecem iguais ou se alteram com o passar dos anos e tendo também sua própria temporalização, tendo também sua própria força de acelerar ou retardar as mudanças sociais. Nesse sentido, a história dos conceitos proposta por Reinhard Koselleck nos auxilia em 3 fatores principais. 1. Não reduz a história a seu caráter meramente narrativo, mostrando os elementos estruturais que se podem desenvolver e buscar a partir de generalizações em comparação com o passado e com o presente. 2. A partir dessa característica, se pode estudar em uma perspectiva diacrônica o que um conceito, um termo foi e o que ele é, a mudança conceitual. E como os agentes sociais, em uma perspectiva sincrônica, utilizaram os termos em seu próprio presente para fragilizar, movimentar e acelerar estruturas, revelando suas expectativas futuras e os temores e experiências que eram administradas em seu próprio presente.